Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Além da reforma da Previdência, que tem sido o principal tema em discussão na Câmara, as mudanças no sistema tributário brasileiro começam a ganhar corpo no Congresso. Já está em análise uma proposta de emenda à Constituição de reforma tributária e também foi criada uma subcomissão especial para tratar do tema. Criado em abril, o colegiado integra a Comissão de Finanças e Tributação e tem como relator o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Celso. Obrigado, Regina. Uma satisfação estar aqui. Um abraço aqui a todos os ouvintes da Rádio Câmara e também telespectadores da TV Câmara. Pois é, a gente tem uma proposta já de emenda à Constituição que começa a tramitar. É diferente da que já foi aprovada no ano passado numa comissão especial. E também a gente tem a subcomissão que está discutindo essa reforma. O que é primordial? O que o senhor acha que tem condições de reformar nos tributos agora no Congresso? O Brasil precisa de uma ampla e profunda reforma tributária. Hoje o nosso sistema tem sido muito injusto, especialmente com aqueles consumidores que têm um poder menor de consumo, né? Sobre um refrigerante, por exemplo, que é consumido, mesmo o tributo é cobrado do consumidor hipossuficiente e também do mais abastado possível. Então, nós estamos estudando no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação dessa casa, na subcomissão especial da reforma tributária que foi criada, propostas que visem se complementar, né? Nós estamos analisando a questão legislativa, de que forma isso pode ser apresentado, se através de emenda, se através de lei complementar, leis ordinárias, ou, de repente, um conjunto de normas que possam compor um compêndio e vir a ser apresentado nessa casa. Essa é a nossa ideia inicial. Agora, essa proposta que está tramitando, ela já está prevendo reunir alguns impostos sobre consumo, como o senhor bem lembrou, ICMS, tanto impostos que são federais como municipais e estaduais. Essa proposta, o senhor acha que é mais válida reunir todos os tributos em um só? É melhor para o consumidor? A proposta que está sendo aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça e que deve seguir a uma comissão especial criada pelo presidente Rodrigo Maia para depois seguir ao plenário é uma proposta de emenda à Constituição proposta pelo deputado Baleia Rossi, que tem como fundamento as ideias do economista Bernard Api, e o nosso trabalho na Comissão de Finanças e Tributação é um pouco mais profundo, né? Ele visa, inclusive, rever o Código Tributário, que tem aí décadas de existência, que já é de uma outra realidade econômica, uma outra realidade de consumo. Ele prevê alterações no sistema tributário, no processo tributário, ele prevê alterações em leis ordinárias, em leis complementares, e quem sabe também nós não poderemos apresentar futuramente uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta que é trazida hoje à tona, ela visa a unificação, sim, de impostos sobre o consumo. É também um ideal nosso. Os membros, somos 9 membros na subcomissão especial, em todas as reuniões eles têm destacado essa uniformidade de pensamento, que é exatamente unificar, facilitar, desburocratizar a tributação sobre o consumo, a fim de que possa ser mais claro, mais fácil de cobrar e também mais fácil de apresentar as obrigações acessórias àqueles contribuintes e também àqueles prestadores de serviço ou fornecedores que trabalham com o consumo, com a venda de produtos ou a prestação de serviços, possa simplificar a vida dessas pessoas. Há estudos que apontam que nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país tido como desenvolvido nessa questão, gasto em torno de 0,25% do faturamento de uma empresa com a prestação de obrigações acessórias, né? Com contabilidade, com documentos, com carimbos, enfim. E aqui no Brasil é 10 vezes mais, chega a 2,5% o que se gasta com o cumprimento de obrigações acessórias. Então, esse trabalho, a fim de desburocratizar, especialmente os tributos sobre o consumo, as suas declarações, as suas obrigações acessórias, que a gente tem se debruçado. É óbvio que isso pode gerar também uma perda de receita aos entes federativos, tanto à União como aos estados e aos municípios.
A gente busca alternativas para compensar essa perda de receita, analisando a possibilidade da melhoria, do incremento na arrecadação sobre patrimônio, sobre renda e sobre lucro, né? Agora, o senhor bem lembrou que os pobres pagam o mesmo imposto sobre o consumo que os mais ricos. A unificação desses impostos, ele não vai alterar isso, não é? Teria alguma outra proposta que pudesse realmente equilibrar esse gasto? O que a gente tem trabalhado, e isso tem sido uma voz única dentro da nossa subcomissão, além da simplificação, com uma redução na carga tributária sobre o consumo. Favorecer e facilitar o consumo. A gente tem uma carga tributária no Brasil sobre o consumo, uma das maiores do mundo, né? Então, o nosso objetivo, além de unir esses tributos sobre o consumo, simplificá-los, favorecer a prestação de contas, reduzindo a burocracia, é também reduzir a carga tributária sobre o consumo. De forma geral, sobre energia, combustível, bens de produção, bens de consumo, de uma forma geral, reduzir a carga tributária sobre o consumo e buscar alternativamente uma solução para uma possível queda de arrecadação, uma possível queda de receita dos entes federativos, num incremento na tributação sobre patrimônio, renda e lucro. Agora, o senhor lembrou também dos entes federativos que podem perder. A Câmara também analisa uma alteração na Lei Candir, ou até mesmo a extinção, porque tem proposta pedindo essa extinção, e uma reforma tributária teria que incluir algum tipo de compensação para esses estados que estão perdendo com as exportações, perdendo o ICMS, não é? Com as exportações de produtos primários, não é isso? Sem dúvida. Já há um relatório aprovado na legislatura passada, pronto para ir para o plenário, que visa estabelecer as compensações da União aos estados, né, e por consequência aos municípios. Esse relatório ele está pronto, como disse, para ser votado, e ele apresenta uma regulamentação que a Lei Candir aguarda por essa regulamentação há mais de 20 anos, desde quando ela entrou em vigor, né? Então, existe essa possibilidade. Algumas pessoas falam também em voltar a tributar as exportações de uma forma geral para todos os produtos. Outros defendem voltar a tributar as exportações sobre produtos primários semi-elaborados, uma tentativa de forçar a industrialização e a geração de emprego e renda aqui no território nacional. Eu particularmente penso que nós não podemos tornar os nossos produtos excessivamente mais caros no mercado exterior, perder a sua competitividade. O custo Brasil, né? Perfeito. Talvez os produtos primários e minimamente semi-elaborados talvez possa ser um fato a ser pensado. Mas, sem dúvida nenhuma, essa abordagem sobre o princípio da tributação no destino, que relaciona com a Lei Candir, ele também é alvo e foco da Subcomissão Especial da Reforma Tributária no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação aqui na Câmara. Sim, agora, deputado, a gente sabe que esse é um tema que é mais de 20 anos discutido aqui, que não se chegava a um acordo. Votaram numa comissão especial, mas não foi para o plenário. Eu queria saber se teria algum item ou itens que pudessem ser votados separadamente, né? Como alguns dizem, é possível fatiar essa reforma tributária? Sim, é possível fatiar essa reforma tributária, não é o ideal. O ideal seria que o Brasil repensasse o seu sistema, a sua administração tributária de uma forma como um todo. A Constituição de 1988, ela atribuiu aos estados, aos municípios e à União prerrogativas e também competências. Competências na prestação de serviços públicos básicos e a todos os cidadãos. Então, por exemplo, cabe ao município a educação básica, cabe aos estados a educação de ensino médio, né, fundamental, e cabe à União o ensino superior, através das universidades superior. Então, ela atribuiu segurança, pavimentação de vias, iluminação pública, enfim. Ela fez essa definição de competências sociais e também definiu como esses entes federativos irão enfrentar isso, como vão conseguir recursos para fazer isso. Acontece que desde 1998 até hoje muita coisa mudou. O próprio mecanismo de arrecadação e de movimentação orçamentária entre os entes federativos foram alterados. A União lançou aí várias contribuições, muitas delas que não precisam ser repartidas entre os estados e os municípios, concentrando cada vez mais
a arrecadação, o orçamento público no Brasil nas mãos do governo central, da União, e em desfavor dos estados e municípios, que às vezes têm o maior ônus na prestação de serviços públicos, de assistência social, enfim. Então é preciso que o Brasil repense o seu mecanismo de arrecadação tributária, é preciso que o Brasil repense a forma de repartir os recursos orçamentários públicos e, para isso, uma ampla reforma tributária é necessária. E também, até mesmo para favorecer o consumo, favorecer a produção, favorecer a economia no Brasil, é necessário uma desburocratização, é necessário uma desoneração do consumo e, quem sabe, buscar alternativa através, como disse há pouco, uma tributação mais eficiente na renda, no patrimônio e no lucro. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação e esclarecimentos para a gente. Obrigado aqui no você, programa. Regina. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu conversei sobre a reforma tributária com o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. Você pode assistir esta e outras edições do nosso programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.